Bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de hoje? A nossa disciplina hoje é Geografia e ela começa na página 300 do nosso módulo 3. Nós vamos falar sobre os rios nas paisagens do município. Na aula passada, nas aulas passadas, nós estávamos falando sobre o relevo e nós aprendemos que o relevo é o conjunto de formas que existem na superfície terrestre, você se lembra? E assim como as formas da superfície terrestre são variadas, o relevo do nosso planeta ele é variado, existem lugares que são planos, existem lugares que são mais elevados, existem lugares que possuem desníveis. Então, assim como o relevo do nosso planeta ele é variado, nós vamos ver hoje que os rios nas paisagens também possuem características variadas. Existem rios que são mais lentos, existem rios que possuem uma força, uma rapidez muito maior, existem rios com menos água, existem rios com mais quantidade, mais volume de água. Então, os rios, assim como o relevo, possuem características diferentes de acordo com o município, ok? Então vamos lá, me acompanha aqui, já prepara seu marcador aí, porque nós vamos destacar algumas partes muito importantes aqui. Vamos lá? Os rios apresentam características variadas, como eu acabei de falar para você, de acordo com as formas de relevo nas quais suas águas percorrem. Então, os rios, as características de um rio estão relacionadas às formas de relevo. Como assim, tia Verônica? Olha só. Em formas de relevo com elevações e desníveis acentuados, ou seja, quando o relevo possui muitas elevações, muitos desníveis, lugares muito altos, as águas dos rios se deslocam com maior rapidez e força. Nesses lugares é comum encontrar cachoeiras ou corredeiras. Então aqui nós temos uma imagem onde um relevo possui um desnível muito grande. Aqui a gente vê a altura do relevo e de repente aqui em cima existe uma outra altura e o desnível não é pequeno, é elevado. Isso provoca no rio cachoeiras ou corredeiras, quedas d'água, conhecidos como quedas d'água. Então, a razão para que se haja quedas d'água é quando o relevo possui essas características, desníveis, elevações, porque aí o rio vem em seu percurso e de repente ele cai, formando uma cachoeira, entendido? Então nós temos aí o exemplo de um rio em relevo com desníveis, formando uma cachoeira. Agora, já as águas dos rios que percorrem as formas, planas de relevo, tá vendo aqui como esse relevo é plano, a vegetação é toda plana, toda retinha. Quando os rios percorrem formas planas de relevo, eles se deslocam de maneira mais lenta, porque não tem quedas d'água, não tem desníveis no terreno, então o rio segue lentamente pelo relevo plano. E isso traz uma característica para o rio. Costumam ser rios com percursos sinuosos. O que significa isso? Com curvas, Nos terrenos planos é comum encontrar rios sinuosos, rios com muitas curvas, pois as suas águas procuram pequenos desníveis por onde possam fluir. Aqui,
As águas fluem pelo desnível das quedas d'água, das cachoeiras. Já aqui que não tem nenhum desnível, os rios vão fluindo pelas curvas. Eles vão procurando pequenas curvas para poder fluir, onde eles possam fluir. Entendido? Pequenos desníveis. Porque toda vez que tem uma curva, né, de repente ali o rio consegue fluir de uma forma mais rápida, graças à curva. Então aí nós temos o exemplo de um rio sinuoso, um rio com curvas, num terreno, num relevo plano, ok? Os rios também são diferentes uns dos outros no volume de água. Alguns são muito volumosos, outros têm pouco volume de água. Então vamos destacar aqui, né, as 4 características que nós acabamos de ver dos rios, ó. Existem rios, vamos lá, existem rios que se deslocam, ó, rios que percorrem formas de relevos que se deslocam de maneira mais lenta. Então, o primeiro exemplo de rio que a gente viu aqui são aqueles que se deslocam de maneira mais lenta. Eita, peraí, deixa eu ver que vai conseguir aqui ajustar. Pronto. Rios que se deslocam de maneira mais lenta. Já destacou aí no seu? Pronto. Existem rios, ó, que se deslocam com maior rapidez e força, como é o caso, né, daqueles que estão em terrenos em relevo com elevações e desníveis, porque eles formam cachoeiras. E aqui os que se deslocam de forma mais lenta é porque o terreno é plano, o relevo é plano. Existem rios que são muito volumosos e outros que têm pouco volume de água. 4 características diferentes de rios. Destacou aí no seu livro? Pouco volume de água. Bom, vamos para a página 301. Observe as fotografias e depois assinale com um X a resposta correta para cada item. Então, observe bem a fotografia A e aqui a fotografia B. Letra A. A fotografia A mostra um rio de águas lentas ou com corredeiras. Vamos ver novamente. Fotografia A. Esse é um rio de águas lentas ou com corredeiras? Com corredeiras, né? Então, nós vamos marcar um X aqui, ó, com corredeiras. A fotografia B mostra um rio em um relevo plano ou em um relevo com desnível acentuado. Fotografia B. Como é o relevo, ó? Como é o relevo desse rio? É plano, né? A gente não consegue ver nenhum desnível aí, muito menos acentuado. Então, aqui o relevo é plano. A fotografia B mostra um rio com curso sinuoso, ou seja, cheio de curvas, ou com corredeiras. Fotografia B. Não tem corredeiras nesse rio, mas tem curso sinuoso sim. Olha as curvas do rio, ó. Olha as curvas do rio. Então, é um rio com curso sinuoso. Ok? Agora, nós vamos para a página 302 e nós vamos ver que os rios são divididos em partes. E nós vamos conhecer as partes que formam um rio e as áreas que ficam ao seu redor. Você sabia que o rio, ele possui lugar onde ele nasce, lugar por onde ele percorre, lugar onde ele termina? Essas são as partes de um rio. A primeira parte que nós vamos ver é onde o rio nasce,
onde o rio começa. Essa parte, né, o lugar onde o rio começa a se formar é chamado de, ó, destaca aqui comigo. O lugar onde os rios começam a se formar é chamado de nascente ou cabeceira. Alguns autores de livros trazem a expressão o lugar onde o rio nasce, por isso o nome nascente. Então, o lugar onde o rio nasce, onde ele começa a se formar, é a nascente do rio ou a cabeceira do rio. Então, aqui está representado, né, a nascente do rio, ó. Nascente do rio Olho d'Água, lá no Mato Grosso do Sul. É o lugar onde o rio começa a se formar, lá onde ele nasce. Aí o rio vem percorrendo um caminho, né? Ele vem percorrendo um caminho. Esse local por onde as águas do rio fluem, o caminho por onde as águas do rio fluem, é chamado de leito. Então vamos destacar aqui, ó. O que é o leito do rio? É o local por onde as águas do rio fluem, o caminho por onde as águas do rio fluem, por onde as águas do rio passam, é esse caminho que ele vai fazendo, é o leito do rio. Então aqui, ó, nós temos a foto, né, leito do rio Amazonas, lá no Amazonas, o caminho, o lugar por onde as águas do rio vai passando, vai fluindo. Nós temos a página 303, a foto, né, de duas margens ao lado do rio, né? Nós temos aqui uma margem e aqui outra margem. Mas afinal de contas, tia Verônica, o que são margens? São essas porções de terra que ficam em cada um dos lados do rio, cada um dos lados do leito do rio. O rio possui margem direita e ele possui margem esquerda. Tem terras do lado direito e terras do lado esquerdo. Então, a margem, ó, vamos destacar aqui, ó. A margem é a porção de terra que fica em cada um dos lados do rio. E geralmente, né, nós podemos observar no Rio Paraíba do Sul, que é o rio da nossa cidade, por exemplo, que ele possui vegetações tanto numa margem quanto na outra. Você sabia que essas vegetações, chamadas de matas ciliares, o que são matas ciliares? São essas vegetações que são localizadas na margem dos rios. Você sabia que essas matas servem de proteção para os rios? E do que é que elas protegem o rio? Elas protegem o rio de uma coisa chamada assoreamento. O que é isso? É o acúmulo de materiais no rio. Que tipo de materiais? Terra, lixo, areia, argila. Para que esse tipo, né, de materiais não caiam no rio, existe essas matas aqui protegendo o leito dos rios. Então aqui, ó, tá falando sobre isso, ó. É importante preservar as matas ciliares, ou seja, essas matas que ficam nas margens do rio, porque elas protegem os rios e outros cursos de água contra alguns tipos de problemas, como poluição das águas e assoreamento, que é o acúmulo desses materiais dentro do rio, o acúmulo de lixo, o acúmulo de terra, o acúmulo de areia. Então essas matas, elas estão ali não é à toa. Elas estão ali porque elas estão protegendo o rio disso, desse tipo de poluição, desse tipo de acúmulo de lixo, de materiais. Entendido? Então, nós falamos agora da margem, né? Das margens, né? Um outro tipo de parte do rio. Deixa eu voltar aqui um pouquinho na nascente para fazer um comentário que eu ia fazer e acabei me esquecendo. Olha, a nascente nós vimos que é o lugar onde o rio começa a se formar.
Na nossa cidade existe um rio, né? É o Rio Paraíba do Sul. Você sabe onde é a nascente do Rio Paraíba do Sul? Onde é que o Rio Paraíba do Sul começa a se formar? O Rio Paraíba do Sul, ele começa a se formar lá na cidade de São Paulo. Olha que interessante. A nascente do Rio Paraíba do Sul é lá em São Paulo. É onde ele começa a se formar. E aí ele vem percorrendo um leito, né? Todo o caminho até passa pela nossa cidade, é o leito do rio. Todo esse caminho por onde as águas do rio fluem. Tem a margem dos rios, margem direita, margem esquerda. São as terras que ficam ao redor do Rio Paraíba do Sul. Quando a gente passa na ponte, a gente consegue perceber essas margens. E o rio, ele vai seguindo o leito dele até chegar lá na praia de Atafona. Você já foi a Atafona, lá em São João da Barra? Lá na praia de Atafona é o local aonde as águas do Rio Paraíba do Sul terminam. É onde o Rio Paraíba do Sul despeja suas águas, é o finzinho dele. E nós já vamos falar que nome recebe a parte do rio onde ele despeja suas águas, onde ele termina o seu curso. Nós já vamos falar o nome dessa parte, ó. Vamos voltar aqui das margens onde a gente parou. Bom, o rio despeja suas águas, atenção, ó. Ele pode despejar suas águas no oceano ou em outro rio, no local chamado de foz ou desembocadura. Então, eu acabei de falar que lá em Atafona é onde o Rio Paraíba despeja suas águas. Então, Atafona, lá em São João da Barra, é a foz do Rio Paraíba do Sul. O que significa foz? Local onde o rio despeja suas águas. Entendido? Então, o rio ele pode despejar suas águas tanto no oceano quanto em outro rio. No caso do Rio Paraíba do Sul, que é o rio da nossa cidade, ele despeja suas águas no oceano, na praia de Atafona. Agora, existem rios que despejam suas águas em um outro rio. Olha, quando o rio despeja suas águas em um outro rio, como o exemplo desse aqui da foto, ó, aqui na foto nós temos o rio Iguaçu. E aqui é a foz do Rio Iguaçu. Ele despeja as águas dele aqui. É onde ele termina, onde ele despeja suas águas. Quando um rio despeja suas águas em outro rio, ele é chamado de rio afluente. Então, o que é um rio afluente? É um rio que despeja suas águas em outro rio. E aí esse outro rio que recebe as águas do afluente é chamado de rio principal. Então aqui ó, nós temos o exemplo do rio Iguaçu, que é um rio afluente. Por que ele é afluente? Porque ele despeja as águas dele em outro rio. E esse rio que recebe as águas do Iguaçu é o Rio Paraná. Então o rio Iguaçu despeja as águas dele no Rio Paraná. O rio Iguaçu é chamado de rio afluente, é ele que está despejando as águas. E o rio Paraná é chamado de rio principal, porque ele está recebendo as águas do rio afluente. Compreendeu? Rio afluente, ele despeja suas águas em um outro rio chamado de rio principal. Por que o Rio Paraíba do Sul não é um rio afluente? Porque ele não despeja suas águas em outro rio. Ele despeja suas águas, ó, como a gente viu aqui, no oceano, lá na praia de Atafona. A praia de Atafona é a foz do Rio Paraíba do Sul. Existem rios que despejam suas águas no oceano, como o Rio Paraíba do Sul. E existem rios que despejam suas águas em um outro rio, como é o caso do rio Iguaçu.
Quando o rio despeja suas águas em um outro rio, ele é chamado de rio afluente. E o outro rio é o rio principal. Ok? Bom, vamos fazer a atividade da página 304. Encontre no diagrama o nome de 5 partes de um rio. Nós acabamos de ver aqui, ó, o nome das partes de um rio. Vamos voltar aqui rapidamente, ó. Nascente, ou cabeceira, né? Leito, margem, foz, ou desembocadura, e rio afluente. Então, aqui nós vamos encontrar o nome das partes, das 5 partes de um rio. E depois você vai escrever as palavras que você encontrou no quadro e completar com a característica de cada uma delas. Veja o exemplo, ó. Aqui o autor já começou a encontrar para poder você ver o exemplo. Então, ele já encontrou aqui a primeira parte do rio, nascente. Então, veio aqui, ó, nascente, parte de um rio, nascente. Qual é a característica? Local onde os rios começam a se formar. Então, você pode tirar as características, né, da onde a gente acabou de estudar. Ó, nascente, lugar onde os rios começam a se formar. Depois você vai encontrar lá, leito, local por onde as águas fluem. Se você encontrar lá, margem, porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do leito do rio. Você encontra lá foz, rio, local onde o rio despeja suas águas. Se você encontrar lá afluente, rio que despeja suas águas em outro rio chamado rio principal. Entendido? Então você vai encontrando aqui, ó, já vou te dar uma dica, ó. Aqui tem um, ó, afluente. O que é um afluente? Você vem aqui e escreve, ó, afluente. Característica de um afluente: rio que despeja suas águas em um outro rio chamado principal. Entendido? Molezinha, né? Então, capricha aí nessa atividade. Volte nas páginas 300, 301, 302, para que você consiga relembrar as características do rio. Vai escrevendo elas aqui e formando esse quadro aí. Daqui a pouco você pode conferir o gabarito aqui no grupo, combinado? Então, um beijo para você, capriche na atividade e até nossa próxima aula, se Deus quiser.